Tenha muito cuidado com o que você leva para a cama. Na hora de dormir, não é simplesmente jogar-se cansado em cima de sua cama. Não, 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 não. Tudo aquilo que você viveu no decorrer do dia, enquanto o corpo dorme, o seu cérebro ele vai processar e armazenar aquelas informações, aqueles conhecimentos, aquelas experiências adquiridas no decorrer do dia, fazendo com que ela se some aquilo que é útil, que já está em você, fazendo com que estas experiências vividas no dia, elas possam despertar em você experiências de vidas passadas, para que ao acordar, você tenha melhor condições de realizar as suas tarefas, de melhorar a sua própria vida. Então, meu irmão, a hora de dormir é a hora sagrada. É uma hora sagrada. Cuidado com o que você deixa debaixo da cama. Cuidado, muito cuidado com o que você assiste, ouve antes de dormir, para não atrapalhar o armazenamento e não atrapalhar a sua comunicação com o plano espiritual. Esse é o tema que nós vamos abordar. Fique aqui conosco no Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que aqui nós estamos, não é? Você que não foi dormir ainda, preste atenção, o tema é muito importante. Como todos, não é? Trazemos aqui os temas para que possamos refletir a nossa postura diante da vida. Claro, todos nós desejamos uma vida melhor, mas não podemos de maneira nenhuma nos iludir que a vida melhora sem a nossa melhora. A vida, o que é a vida se não você? Você é a vida. Então, se você quer uma vida melhor, quem é que tem que melhorar? Você. Mas como que eu posso melhorar? Adquirindo conhecimento e entendimento para ter uma postura correspondente. Eu quero melhorar, eu quero dormir bem, eu quero acordar com disposição, eu quero ter melhor comunicação com o plano espiritual, eu quero, claro que eu quero isso para mim. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar conhecimento para que eu saiba como me postar antes de dormir. É por isso que trazemos esses temas, é por isso que estamos abordando especificamente hoje o tema. Cuidado com o que você leva para a cama. Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Aí muitas pessoas podem pensar, ouvindo um tema desse, é que estamos levando aí uma pessoa, né, para dormir conosco. Não é isso não, não é isso não. Isso também acontece, lógico, mas nós trazemos para a cama as energias, e essas energias, elas são importantíssimas, mas muito importante mesmo. Para quê? Para que o corpo ele possa recuperar as tuas forças e o espírito se conectar com o plano espiritual. Nós vamos abordar esse tema, mas eu quero fazer um adendo aqui de outro tema qual nós trouxemos aqui, que é a reencarnação. Hoje vemos muitos irmãos de outras formas de crença, como católicos, evangélicos, que não creem que é possível, não creem mesmo que é possível reencarnar, que a vida é apenas uma única oportunidade. Nós respeitamos muito, muito. E confesso a vocês, eu em particular, eu gosto de acompanhar palestras de padres, de bispo, de pastores. Eu gosto. Por quê? Porque eu aprendo também. Porém, vejo que há uma falta de entendimento grande sobre a reencarnação. Apenas negam e não se dão o direito de refletir sobre. Estou abordando esse tema aqui, fazendo esse adendo dentro do tema que não é esse, mas falando de reencarnação, por ter ouvido
um irmão evangélico, inteligentíssimo, filósofo, teólogo, e dando explicações de que a reencarnação não existe. Meu Deus! Sabe, a gente vê que é simplesmente o desejo de não acreditar. É só o desejo de não acreditar, porque por mais que inteligente que seja, não consegue trazer lógica para combater o que é natural da vida do ser, a reencarnação. Afirmando que, olha, sinceramente, eu não consegui compreender as justificativas dadas para não acreditar. Poxa, Deus dá oportunidade igual a todos. E seria muito injusto se houvesse apenas uma só reencarnação, uma só oportunidade de experimentar o que a vida material proporciona de conhecimento, não é mesmo? Bom, eu falo de reencarnação buscando lógicas naquilo que Deus cria. E a reencarnação é a lógica de Deus. Bem, vamos fazer a prece e vamos passar a palavra ao Julio Del Toro, que ele aborda esse tema. Muita atenção com o que você leva para a cama. Vamos lá? Vamos falar com Deus? Pedindo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, que neste dia possa nos dar cada vez mais a paz, a sabedoria, a força, pois o desejo é de olhar o mundo com os olhos cheios de amor, é alcançar a paciência, a compreensão e a prudência, é ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês, e assim não vês senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hoje o que mais vemos faltar nas pessoas é a paciência, é a tolerância. O que mais vemos faltar nas pessoas é a paz, a força para resistir às provocações. Vemos pessoas perdendo-se porque não tem força para dizer não, isso eu não quero, eu não vou fazer isso porque isso é errado. A pessoa tem consciência, lá no fundo ela tem consciência de que aquele feito é errado, mas por estar dentro de uma sociedade onde há muitas faltas, ela se dá o direito de faltar também. E com isso acaba plantando a má semente que futuramente terá que colher. Isso é a falta da força para dizer não, eu não aceito isso, não aceito mesmo, não é verdade? Bem, eu não quero me alongar, acompanhe aqui Julio Del Toro em sua mensagem no dia de hoje. Presta atenção. Nunca durma de qualquer jeito. Nunca simplesmente
se jogue na cama e jogue junto com você o peso do mundo. A tua cama tem que ser um lugar preservado para você. Se tu coloca um monte de coisa em cima da cama e depois só sacode a poeira e se deita, a energia daquilo que tu deixou ainda está lá. Se tu coloca muitas coisas embaixo da cama e deita sobre ela, a tua energia parada fica impregnada lá. E essa energia vai roubando de você a sua vitalidade. Por que dissemos para deixar cristais ao lado da cama, pedras ao lado da cama, passar água fluida no teu quarto, fazer uso das essências, das plantas, das sinergias, para ajudar você a equilibrar todas as outras forças que tu não vê, mas que está lá. Muitos casais se dividem sem perceber, porque estão sendo manipulados por outras energias que lhes acompanham. Muitos levam para dentro da casa energias ruins e não percebem. Estão agindo contra a própria família, contra a própria vida, contra a própria missão. O que realmente tu ouve durante o dia? Assim que teus olhos se abrem, ou até mesmo antes deles abrirem, tu já parou para prestar atenção que na hora que teu corpo está deitado, que tu assumiu o teu corpo de novo, tu ainda está conectado com informações espirituais dos lugares onde você estava? E se te não tiver tanta pressa de levantar correndo, de tentar ir para os problemas e prestar atenção às informações que foram trazidas, a tua mente poderá se recordar e poderá continuar ouvindo instruções que vão lhe ajudar a trazer um bom dia melhor, organizando tudo aquilo que tu terá que realizar. Quantas vezes, antes de se levantar, ouvimos a voz de Deus, silenciosa e amorosa, trazendo a nós tudo aquilo que nós queremos e tudo que precisamos ouvir. Aqueles que assim o fazem, entendem que vão deixar a sua sintonia mais fortalecida com Deus. Experimente fazer isso. Obrigado, Júlio Del Toro, obrigado pelos esclarecimentos, muitíssimo obrigado. O sentimento de gratidão deve ser sempre cultivado em nossos corações quando nós recebemos essas ofertas de conhecimento, de entendimento, de clareza, não é mesmo? Olha só, conforme aquilo que levamos para a cama, é com quem nós iremos acordar no dia seguinte. Não é assim? Se levarmos preocupações em excesso para a cama, como acordamos? Se não com esta preocupação redobrada. Mas se levarmos para a cama a paz de Deus, se levarmos para a cama a certeza de que vamos descansar o nosso corpo, mas principalmente que vamos, como espíritos que somos, nos recompor a nossa energia vital, que é a energia espiritual, ao acordar, com certeza teremos muito mais disposição para enfrentar e superar as dificuldades que fazem parte dessa jornada de aprendizado que é a vida. É preciso refletir muito como nós vamos para a cama, como nós nos
recompomos para um novo dia. É preciso refletir muito. Nosso irmão Júlio Del Toro citou que aquilo que fica impregnado na cama acaba refletindo o nosso estado emocional e espiritual. Há quantos anos eu ouço isso dos espíritos, que não coloquemos debaixo da cama nada, mas nada que não tenha a ver com o propósito daquele espaço, daquele imóvel, que é o quê? Descanso físico e mental, não é mesmo? Então, não deixar calçado debaixo da cama, não deixar a cama como sendo um armazém de bagunça. Não faça isso, não faça isso. Quando preciso aquelas camas atuais de baú, coloque ali apenas os cobertores, lençóis, mas não coloque elementos que nada têm a ver com o propósito, para que estes elementos eles não atrapalhem a recomposição das tuas forças. Olha, todos os dias trazemos temas que fogem do nosso cotidiano, que fogem do nosso corriqueiro, para fazer com que a nossa mente possa refletir sobre estes pequenos detalhes que, somados, eles nos dão as condições perfeitas de melhora e crescimento. Por isso, todos os dias tem um tema aqui a ser abordado, tá certo? Obrigado, Júlio Del Toro, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que nos acompanha de toda parte desse Brasil e deste mundo. Muitíssimo obrigado. E nós fazemos um convite. Vamos contagiar o Brasil e o planeta Terra com espiritualidade. Vamos falar de espiritualidade, vamos buscar, sim, conhecer cada vez mais essa espiritualidade. Vamos entender para termos segurança naquilo que fazemos. Vamos entender como que age essa espiritualidade em nós. Vamos entender como despertar a força espiritual que cada ser tem. Esta é a proposta da vida, despertar a consciência espiritual que nós trazemos. Então eu convido a você, compartilhe o vídeo, fale de espiritualidade, busque conhecimento, não se feche a tudo que a vida te oferece, não se feche. Se você está vivendo uma situação, por mais desagradável que ela seja, essa situação está te ensinando algo. O que você tem a aprender com ela, cabe a você ser humilde para analisar o que eu estou aprendendo com isso. É algo bom? Ótimo, aprenda com o bem. É algo ruim? Ótimo, aprenda com a situação ruim, mas aprenda. Não deixe passar. Não deixe passar esta oportunidade de aprender. Bem, Livro dos Espíritos, já que estamos falando em aprender, Allan Kardec nos oferta esse livro, que são perguntas feitas ao mundo espiritual. E a pergunta de hoje está na questão 985 e a seguinte: reencarnar em um mundo melhor é uma recompensa? Pergunta aos espíritos. A resposta do mundo espiritual: sim. À medida que o espírito evolui e se purifica, ele merece viver em mundos melhores, mas felizes e menos materiais, até alcançar a perfeição e viver em paz com Deus. Isso é o processo evolutivo, não é? Quanto maior as dificuldades que enfrentamos, é a demonstração da dificuldade que nós temos de aprender. De fato, uma pessoa que ela tem dificuldade em aprender, ela é relutante a aprender, ela sofre mais, ela aumenta as suas dificuldades. Mas quando a pessoa ela é aberta ao aprendizado, ela
ela se priva de muitos problemas que não precisa ter para poder aprender. Mas perceba, uma pessoa teimosa, ela está sempre sofrendo porque ela é difícil de mudar. Ela não quer mudar. Ela resiste às mudanças. Então ela sofre mais por isso. Mas quando uma pessoa não é teimosa, ela está aberta a aprender, a ter conhecimentos novos, ela aí sim vai se renovando com este conhecimento. Obrigado ao Allan Kardec. Olha, a dica que trazemos hoje é de um livro que na minha opinião, você poderia oferecer a todos os jovens que estão buscando o conhecimento. Amanda Pimentel, traz essa dica para nós. Imagine você retornar ao plano espiritual com apenas 19 anos. É isso que acontece com a Patrícia em Violetas na Janela. Para você que tem curiosidade de saber como é a vida espiritual assim que acontece o desencarne, esse livro é para você. Ela acaba chegando do outro lado meio perdida, como todo mundo ficaria, né? Mas é recebida por um monte de gente legal que vai explicando como funciona essa nova vida. Ela descobre que a vida continua, só que de um jeito muito mais leve. E o mais legal, ela começa a entender o quanto o nosso comportamento aqui na Terra afeta o que acontece com a gente lá do outro lado. Tenho certeza que vocês vão se sentir super amigas. Ah, e tem mais! A Patrícia vê a família dela e de outros amigos que já tinham partido. Imagina a emoção disso! A história vai contando como ela amadurece espiritualmente e começa a ajudar os outros que chegaram lá meio perdidos, assim como ela no começo. É uma leitura perfeita para os jovens e para quem está começando a estudar sobre a vida espiritual. E vou te falar, esse livro deixa o coração bem quentinho. Sério, Violetas na Janela é aquele tipo de leitura que faz a gente refletir sobre a vida, sobre o que vem depois e que traz um conforto enorme. Para saber mais sobre as aventuras de Patrícia no mundo da verdade, acesse o nosso site tensonline.com.br e descubra essa nova realidade que a espiritualidade pode proporcionar. Obrigado, Amanda Pimentel, obrigado a você que está conosco, obrigado. Então você que tem um jovem, ofereça esse livro Violetas na Janela. Ofereça. Sugestão nossa, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua presença no dia de hoje aqui no Madrugada com Deus. Um momento de reflexão. Um momento em que nós paramos a correria para refletir sobre temas importantes do nosso dia a dia que passa despercebido por causa de tantas obrigações, não é? Tantos compromissos. Então são lições e temas que é importante sim refletirmos para aproveitar bem da vida, não é? Então fique atento com quem te acompanha na hora de dormir, quem você leva para a cama. Leve boas vibrações para que acorde com disposição, meu irmão. Obrigado de coração pela sua presença. Olha, a Casa Espiritual te convida. Nós estamos aí com o segunda parte de um grande sonho, criar um grandioso espaço holístico em amparo a toda a humanidade. Demos o primeiro passo, mas precisamos dar seguimento. Então convidamos as pessoas que têm o mesmo propósito de fazer o bem para nos ajudar neste bem, nesta ação do bem. Então convido a você, se você puder nos ajudar com R$60 mês, nós te agradecemos muito, pois o desejo é ampliar fisicamente a Casa de Maria para mais pessoas receberem desta ajuda espiritual. Então o prédio aqui do lado, ele está à venda e nós desejamos adquiri-lo sim, para ter melhores condições de assistir as pessoas. Então, se você puder nos ajudar com R$60, nós agradecemos de antemão, tá bom? Muitíssimo obrigado. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.